que o Brasil não rompe relações diplomáticas com Israel? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais vejo, uma das maiores cobranças que eu vejo em termos internacionais ao governo Lula. E tem explicações, sim. Primeira coisa que eu queria dizer é que, na prática, as relações diplomáticas entre Brasil e Israel praticamente inexistem. Há mais de um ano o Brasil não tem representação diplomática lá em Israel. Lembra que em 2024 o nosso embaixador foi humilhado pelo ministro, que hoje é ministro da Defesa, o Israel Katz, numa situação assim, extremamente vexatória para tentar punir o presidente Lula, e esse cara ainda falou que o presidente Lula era pessoa não grata? Então, quando aconteceu esse evento, o presidente Lula chamou o embaixador brasileiro, que é já uma demonstração forte de insatisfação no campo da diplomacia. E ao invés do embaixador brasileiro voltar, podendo ser o mesmo ou outro, nenhum embaixador voltou para a missão diplomática. Nesse momento, há mais de um ano, a Embaixada de Israel não possui embaixador brasileiro. Ou seja, não existe uma representação diplomática oficial lá. Existe a estrutura da missão, existe o prédio da embaixada, mas não existe embaixador. E aí fica muito claro que é uma relação diplomática que existe no papel, mas não existe na prática. E quando foi feito isso, o que foi ventilado é que enquanto Netanyahu fosse primeiro-ministro de Israel, que fosse o representante de Israel, o Brasil não mandaria um embaixador para lá, porque a questão não era o Estado de Israel, mas o Netanyahu, que de uma certa forma criou uma situação extremamente vexatória para a missão brasileira. Mas quando as pessoas cobram uma posição do Brasil, é sempre bom explicar o que é esse rompimento diplomático. Quando você rompe diplomaticamente com o país, significa que você não quer ter nenhum tipo de diálogo mais com aquele país. Acabou o diálogo, você não considera mais aquele país. É muito raro que o Brasil faça esses rompimentos diplomáticos. Normalmente, quando o Brasil rompe diplomaticamente com algum país, é porque o país em si, o outro, já fez esse movimento. É muito comum que o Brasil, quando faça esse movimento, seja um movimento de reciprocidade. É raro o Brasil tomar essa atitude, até porque o Brasil tem uma tradição diplomática muito grande, uma das mais respeitadas do mundo, e entende que a diplomacia tem que estar sempre acima, o diálogo tem que estar sempre acima. Se a gente olhar, por exemplo, saindo do espectro Brasil, outros países muito fortes não fizeram rompimento diplomático com Israel, como a China, por exemplo. Eu não vou botar a Rússia nesse balaio, porque a Rússia tem muitos negócios com o governo de Israel. Mas a China, por exemplo, ela não fez um rompimento, apesar de ser uma crítica muito forte do que Netanyahu faz em Gaza. E isso tem uma explicação técnica. Qual seria a explicação técnica nesse caso? Para você ser mediador de um conflito, para você poder discutir com ambos os lados de um conflito uma solução, você precisa ter relações diplomáticas com os dois lados do conflito. Quando você não tem relação diplomática com um dos lados, você não pode ser um mediador. Hoje é dia 26 de maio e a gente teve, esse final de semana, hoje é uma segunda, o final de semana a gente teve uma conferência em Madrid com mais de 19 países discutindo a questão do Estado palestino. Essa conferência é uma pré-conferência para a grande conferência que vai acontecer no dia 17 de junho, que foi chamada pela Arábia Saudita e pela França para discutir a concretização do Estado palestino. Essas conferências foram chamados alguns países para serem os grandes mediadores e o Brasil foi chamado para chefiar esse processo de concretização do Estado palestino. Então vamos parar para pensar friamente. Se o Brasil rompe relações diplomáticas com Israel, como ele pode liderar esse grupo de mediação para a criação do Estado palestino? É muito complexo as questões ligadas à RI e geopolítica, porque a gente acaba, quando tem um viés emocional, e essa situação é muito emocional, a situação em Gaza, porque a gente está falando de genocídio, a gente quer atitudes rápidas. Só que o rompimento diplomático em si, ele não tem tanta força, na verdade, eu diria que ele não tem força, comparado, por exemplo, a uma sanção econômica. Então, é muito mais válido, por exemplo, o Brasil se juntar com os outros países como França, Reino Unido, Espanha, que ontem também ventilou a possibilidade de sanção econômica, e fazer um processo de sanção econômica contra Israel para acabar com o genocídio, do que fazer o rompimento efetivo diplomaticamente. Eu, pessoalmente, Bia, adoraria que existisse o rompimento diplomático, porque ele é simbólico, ele é significativo. Não concordamos com vocês, não queremos ter relações com vocês porque vocês promovem o genocídio. Mas eu, Bia, tecnicamente, olhando pelo olhar da análise geopolítica, entendo que a partir do momento que o Brasil fizer este rompimento, é muito difícil que o Brasil possa ser um mediador desse conflito. É muito difícil que o Brasil possa trabalhar pela solução dos dois estados, o Estado israelense e o Estado palestino.
Então é uma situação extremamente complexa e complicada, principalmente quando você tem na liderança de Israel um líder despótico e completamente sem controle, para não dizer outra palavra, como Netanyahu. Então é como se a gente pisasse em ovos constantemente para discutir isso. Então, provavelmente o não rompimento oficial, porque na prática não existe relação alguma, se dá por o fato do Brasil ser mediador. E me chama muita atenção porque, por exemplo, ninguém cobra da China. Por que a China não rompeu diplomaticamente com Israel? Não há essa cobrança. Infelizmente, por mais que seja extremamente dolorosa a situação, a gente tem que olhar de forma fria para ver o processo de resolução. Então, a gente tem, nesse momento, uma discussão efetiva para o reconhecimento do Estado palestino como um Estado pleno. Já existem mais de 140 países que reconhecem a Palestina como Estado, ou seja, uma grande quantidade dos 190 países da ONU, 140 já fazem esse reconhecimento, mais 140, e agora tem que ter a discussão sobre a territorialidade da Palestina, porque de acordo com essa conferência que nós teremos, essa cúpula que teremos, chamadas pela França e pela Arábia Saudita, a ideia é que o Estado da Palestina seja organizado de acordo com as fronteiras de 1967. Isso, se for concretizado, é um passo gigantesco na questão palestina.